Graça e paz, igreja viva, igreja vencedora, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom. Quero dar sequência à nossa lição de número 4 da Escola de Escatologia, Apocalipse já. E quero trazer nessa ministração, e quero também dividir em duas partes, uma revelação única de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero compartilhar essa palavra ao seu coração e que nós possamos receber com muita graça. Por isso eu quero, antes de ler apenas o versículo 1 de Apocalipse hoje, do capítulo 1, versículo 1, eu quero orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesse instante, neste momento, como Paulo orou na carta ao livro de Éfeso, que o Senhor nos dê sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Que possamos ganhar, Senhor, através dessa ministração, uma revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nós queremos te louvar, Jesus, e queremos declarar: Senhor Jesus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso amo, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso comandante, Tu és a nossa autoridade máxima e Tu és o nosso soberano. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e que o Senhor possa trazer a revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Nesta mensagem, nessa palavra, nessa ministração, nós vamos ver o livro de Apocalipse revelando Jesus Cristo de uma forma única. E esse termo que nós encontramos aqui na abertura do livro de Apocalipse fala a revelação de Jesus Cristo. Alguns dizem que esse termo significa que o livro de Apocalipse é um livro dado por Cristo como uma revelação. E esse termo, ele não é muito preciso, porque se nós lermos todo o livro de Apocalipse, nós veremos que esse termo indica que Apocalipse é sim um desvendar do próprio Cristo. É uma figura, é um retrato de Cristo, e nós precisamos olhar e ver no livro de Apocalipse que Cristo é o centro, Ele é o âmago, Ele é a figura principal, a figura predominante de todo o livro. Não é simplesmente uma revelação dada por Cristo, mas uma revelação que desvenda, que descortina o próprio Cristo para a vida da igreja, para a vida daqueles que são os seus discípulos, que o amam, que declaram dentro da sua livre e espontânea vontade, de uma forma muito consciente, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, Redentor, que Ele é o nosso amo, que Ele é verdadeiramente a autoridade máxima sobre as nossas vidas, que Ele é o dono da igreja, que Ele é o cabeça da igreja e que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que nós o amamos. E esse desvendar, esse descortinar, nós encontramos no livro do Apocalipse. Nós temos Cristo revelado nas profecias, nos livros proféticos, no Antigo Testamento. Temos a revelação de Cristo através de tipos,
de simbologias, temos nas palavras claras também, através do Antigo Testamento, e em certo sentido, se nós lermos de uma forma atenta o livro do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, nós não precisamos do Novo. Preste atenção, as profecias, os tipos, as palavras claras referentes a Cristo, nós temos no Antigo Testamento, nos livros proféticos, toda a tipologia, nós temos a simbologia, nós temos as palavras claras que trazem a revelação dele. Por meio dessas revelações nós podemos visualizar que tipo de Cristo é Jesus Cristo através do Antigo Testamento. No entanto, por mais perfeitas que sejam as revelações de Cristo no Antigo Testamento, elas são incompletas. Nós precisamos do Novo Testamento, e graças a Deus porque nós temos o Novo Testamento. Nós precisamos ir ao Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos 4 biografias. Nós temos os Evangelhos. Nós temos Atos dos Apóstolos. Nós temos as Epístolas. E se nós lermos os Evangelhos, os Atos e as Epístolas, nós veremos muitos aspectos de Cristo, mas não veremos os aspectos que são abordados no livro de Apocalipse. E nesta ministração eu tenho um encargo de ministrar e ver com vocês alguns aspectos que não são vistos no Novo Testamento, que são peculiares à revelação de Cristo contidos nesse livro. Em Atos capítulo 1, versículo 9, nós vamos encontrar Jesus fazendo as suas declarações, dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E enquanto ele está falando, ele é elevado, ele vai sendo assunto aos céus, envolto em uma nuvem, e desaparece diante dos olhos dos seus discípulos, que estão ali com seus olhos fitos, vendo o Cristo subir. E nesta cena nós temos em Atos 2 varões que se colocam ao lado daqueles judeus, 2 varões de vestes brancas, e eles dizem: homens, varões galileus, por que estáis olhando? O mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, ele também descerá nas nuvens. Essa é a figura da ascensão que nós temos em Atos dos Apóstolos. E no capítulo 5, no versículo 3 a 6, queria abrir esses textos com vocês, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 3 a 6. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar essa leitura comigo desses textos. Nós vamos ler vários textos também nessa ministração, afinal de contas é uma escola escatológica e nós precisamos usar a Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 3. Deixa eu achar aqui. O texto bíblico diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos,
um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os 7 selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, nesse capítulo 5, desses versos que nós lemos, divididos entre o versículo 3 ao versículo 6, depois os versos 8 ao 14, nós temos aqui Cristo como aquele que ascendeu, a revelação de Cristo agora em sua ascensão. Nos evangelhos nós vemos que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e o Verbo habitou, tabernaculou entre os homens, entre nós. Nós vemos nos evangelhos, portanto, o Deus encarnado, vivendo na terra, andando entre os homens, ensinando, curando, fazendo milagres, orando, sendo crucificado e ao terceiro dia ressuscitando dentre os mortos. Porém, não encontramos muitos detalhes da sua ascensão. Mesmo as epístolas, elas falam muito pouco sobre a ascensão. Nós não encontramos nos evangelhos, Atos ou nas epístolas, uma figura clara desse cenário ou da situação nos céus após essa ascensão. Se nós quisermos ver essa figura, nós precisamos ir ao livro de Apocalipse. Por isso, Apocalipse é um livro maravilhoso. E eu quero desafiar você a ler o livro, a amar este livro e, através do Espírito Santo, a encontrar neste livro essa revelação e este conhecimento que verdadeiramente Deus quer nos dar, porque este livro ele tem uma promessa tremenda àquele que lê, àquele que ouve e aquele que guarda as profecias que neste livro estão contidas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Portanto, nós precisamos ir ao livro da revelação, no qual nós temos esse retrato de Cristo nos céus após a sua ascensão. Agora, o capítulo 5
os versículos 3 a 6, os versículos 8 a 14, eles nos falam sobre um cordeiro leão. E eu quero perguntar, Cristo é um cordeiro ou Cristo é um leão? No Evangelho de João, no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 29, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, nos é dito por João Batista, quando João Batista está ministrando a palavra de Deus, batizando os discípulos ali, Jesus aparece às margens do Jordão e João olha para Jesus e aponta para os seus discípulos que estão ali dizendo: eis ali o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tratou com o meu pecado, com o teu pecado, com o nosso pecado na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 3 fala que ele, na cruz, riscou um escrito de dívidas que constavam de ordenanças que nos eram prejudiciais. O fogo da ira de Deus desceu sobre Jesus na cruz do Calvário e queimou este escrito de dívida. Por isso Paulo diz que ele despojou a todo principado, a toda potestade, ele os desmascarou e triunfou sobre eles nele mesmo para nos dar a libertação. Nós que éramos escravos do pecado, nós que estávamos destituídos da glória de Deus, nós que estávamos separados da vida de Deus, nós que estávamos destinados ao inferno eternamente, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus na cruz, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele resolve o problema do pecado, ele risca o escrito de dívidas, ele nos compra para Deus. Ele nos tira do império das trevas e ele nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Podemos glorificar a Deus por isso. Aleluia. Mas, nesta cena, no céu, João ele contempla, o apóstolo, nesse capítulo 5, ele contempla a cena após a ascensão de Cristo. E a ele é revelado Cristo como o leão, e não como o cordeiro agora. Enquanto João chorava, diz o texto, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, o rolo dos pergaminhos, Apocalipse 5, versículo 4, um dos anciãos disse-lhe: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ouça, venceu. Jesus venceu. E eu posso dizer, Jesus é a minha vitória e vitória é a minha história. Você pode dizer, Jesus é a minha vitória e vitória é a minha história. Jesus é a minha vitória, Jesus é a tua vitória, Jesus é a nossa vitória. E graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por isso a minha saudação, graça e paz, igreja vencedora. Você é uma igreja vencedora, você é lavado, você é comprado, você é remido pelo poder precioso do sangue do Cordeiro. Mas esse Cordeiro, na visão celestial, na visão do livro do Apocalipse, na sua ascensão, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aleluia. E o texto diz: para abrir o livro e os seus selos. Que visão tremenda! Antes da crucificação, o apóstolo amado, João, escritor do Evangelho, escritor das epístolas,
e aquele a quem Jesus é revelado. Após a crucificação, João podia ter motivos para chorar. Contudo, nesse exato momento agora, era tolice ele chorar após a ascensão. Você pode estar chorando agora. E eu quero perguntar, você está chorando agora? Se você estiver chorando, isso significa que você ainda não teve uma visão de Jesus Cristo em ascensão, conforme o capítulo 5 de Apocalipse. Você precisa contemplar o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu. Jesus é tua vitória para essa situação que você está vivendo. Jesus é tua vitória para a sua casa, para a sua família. Jesus é a vitória para a vida dos seus filhos. Jesus é a vitória para essa situação, talvez dentro do seu casamento, talvez dentro da sua realidade financeira. Jesus é aquele que na sua fidelidade, sendo dono da prata e dono do ouro, ele pode suprir cada uma das tuas necessidades. Jesus é aquele que, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, na sua fidelidade, em cumprimento à sua palavra, ouça isso, todas as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Mas você precisa ter esta visão desse Cristo ascendido, nesta visão celestial, nesta visão espiritual, daquele que venceu, para que você e eu fôssemos vencedores, daquele que nos arregimenta para o seu exército, daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos tira de uma posição de opróbrio e nos dá dupla honra, daquele que verdadeiramente no lugar da nossa humilhação nos dá exaltação, que no lugar do nosso luto nos dá vestes de louvor, óleo de alegria ao invés de pranto, daquele que derrama uma unção nova sobre as nossas vidas. Esse Deus, ele quer se revelar através da sua palavra nesta ministração ao seu coração como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e o livro e os 7 selos abrirá. Em Gênesis capítulo 49, versículo 8 a 9, nós temos uma profecia a respeito do leão de Judá. Mas somente em Apocalipse é nos dito que Cristo é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que já venceu e o livro abrirá. Aleluia! Após João ouvir essa declaração de um dos anciãos, ele viu, diz o texto em Apocalipse 5, versículo 6, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro que tinha sido morto. João viu o leão como o cordeiro. Jesus Cristo é o leão ou o cordeiro? Eu digo para você, respondendo essa pergunta, ele é ambos. Ele é o cordeiro e ele é o leão. E assim nós podemos chamá-lo de cordeiro-leão. Por que Cristo é o cordeiro-leão? Eu quero dizer para você, finalizando essa aula, que Cristo é tanto o cordeiro como o leão por causa de 2 coisas. 2 situações que nos afetam diretamente. Primeiro,
o pecado. Segundo, Satanás. Por causa de dois problemas principais, o pecado e Satanás, como cordeiro, Jesus Cristo, ele se contrapõe ao pecado e resolve o problema do pecado, como eu disse aqui. Aquele que sem pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte, ele morreu a nossa morte, ele morreu com a maldição do pecado. Gálatas diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, a maldição da morte, a maldição da miséria, a maldição da enfermidade, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse alcançar as nossas vidas. Cristo, então, como cordeiro, ele contrapõe-se ao pecado e resolve o problema do pecado. O leão da tribo de Judá, ele trata com Satanás. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, quando Jesus ele é tentado por Satanás, em 3 investidas que Satanás faz, Jesus o vence, dizendo, está escrito. Em uma das declarações dentro dessa tentação, Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Mas na cruz, através da sua morte e através da sua ressurreição, ele cumpriu a profecia, a descendência e o seu descendente. Jesus, diz o texto bíblico, pisou a cabeça da velha serpente. Ele a esmagou. Ele triunfou sobre todo principado, sobre toda potestade. Ele os desmascarou. E triunfou sobre ele nele mesmo, para que eu e você tivéssemos essa garantia e esta segurança de vitória. Nós não estamos debaixo de legalidades, nós estamos debaixo da graça de Deus. Por isso, Paulo escreve dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é presente de Deus. Jesus é um presente de Deus para a minha vida. Jesus é um presente de Deus para a sua vida. E Deus quer que você abra o seu coração e que você receba o presente de Deus. Porque se você receber esse presente de Deus, você vai poder viver, a partir deste momento, uma vida de segurança, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida com certezas. Isso é fé, e essa é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. O justo viverá pela fé. Receba, creia, porque tudo é possível aquele que crer, e se creres, verás a glória de Deus. Cristo cumpriu a redenção, tendo-nos lavado dos nossos pecados, como cordeiro, e como leão ele tratou com Satanás. Ele é totalmente adequado para ir ao encontro das nossas necessidades e resolver os nossos problemas. Agora, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são lavados, que são comprados, que são remidos pelo poder precioso do sangue de Jesus. E por este sangue, a palavra do Senhor diz que nós temos vitória. Eles o venceram, capítulo 12 de Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho. Satanás, ele foi tratado e nós fomos redimidos, resgatados das trevas e transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Eu espero que Deus tenha te abençoado de uma forma tremenda, gloriosa e maravilhosa. Que essa palavra possa verdadeiramente ter encontrado as necessidades do seu coração para uma revelação, para que você possa viver de uma forma diferente, que você possa encontrar neste livro de Apocalipse essa revelação do Cristo que foi assunto aos céus, que foi visto por João na visão de um leão, mas que ao mesmo tempo era um cordeiro que havia sido morto. Portanto, ele é o nosso cordeiro leão. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha verdadeiramente uma semana abençoada e até a próximo encontro. Graça e paz, Deus te abençoe. Shalom, igreja.